Olá, meus irmãos, que bom poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Estamos caminhando pelas trilhas dos Salmos. Foi algo que Deus colocou no meu coração e tem sido realmente abençoador esse trabalho, primeiro para mim, pelo aprendizado, pelas lições, pelas mensagens que vêm de Deus direto para a minha vida. Eu creio que, de igual modo, da palavra de Deus, do coração de Deus para o seu coração. Meu desejo, a minha oração é para que o Senhor fortaleça a sua fé, para que você tenha confiança no Senhor e aprenda mais daquilo que Deus tem para cada um de nós. Como disse em outra ocasião, os salmos falam muitos temas, falam sobre diversos temas da vida, mas alguns deles trazem vivências e experiências que, de alguma forma, traduzem o momento em que estamos realmente lidando. O Salmo 20, que também foi escrito por Davi, tem uma peculiaridade que eu acho muito interessante. Como se fosse, de fato, uma canção em que você vê algumas estrofes com abordagens bem distintas. O Salmo 22, o Salmo 20, digo, apresenta quase que um diálogo, mas na verdade a gente observa nesse salmo uma parte que eu poderia chamar de oração de intercessão, outra parte em que há uma convicção por parte daquele que foi o alvo ou o direcionado na oração de intercessão, e uma conclusão. Essas partes parece que ficam muito claras no salmo, mas é importante nós aprendermos algumas mensagens que nesse salmo encontramos. Então, como nós já temos falado, a primeira parte do salmo é uma intercessão, é uma palavra dirigida ao rei ou dirigida ao Senhor a favor do rei. Diz assim o texto, Salmo número 20: que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. E continua, do santuário te envio auxílio e de Sião te dê apoio. Olha só que coisa interessante, que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Isso aqui é muito interessante a gente destacar, porque são palavras de um grupo de pessoas, talvez da nação, em um único coro, falando para o rei, que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. O que você faz quando vê alguém em aflição? O que você diz quando você vê alguém em sofrimento? Lá em Provérbios, a gente encontra esse texto que é o seguinte: não fique rindo, em outras palavras, não fique rindo ou se alegrando com o sofrimento do outro. A Bíblia diz que nós temos que até amar os inimigos, ainda mais quando aqueles que sofrem são aqueles nossos amigos. Então, o interessante aqui é você ser instrumento de Deus para falar aquilo que seja palavra de encorajamento, de motivação, mas, sobretudo, uma palavra de fé e de esperança. Diz o texto, que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Então, meu querido, se você em algum momento foi alentado, foi confortado, foi fortalecido na fé, quando em sofrimento recebeu uma palavra nesse sentido, que você agora seja instrumento de Deus para abençoar. Ligue para quem está enfermo, mande um zap para quem está desalentado, se coloque realmente ao lado daquele que está em sofrimento, levando sempre uma palavra de apoio. Eu costumo dizer que quando você visita uma pessoa que está passando por dificuldade, desanimada, abalada, é como se você levasse uma tocha, né, uma tocha para aquecer aquele coração que está esfriando. Hoje, as visitas, por causa da Covid-19, estão muito restritas, até mesmo entre os familiares. Mas ainda que fisicamente não seja possível, ore por essa pessoa, diga para ela que lembrou-se dela, que está orando por ela. Foi isso que fizeram com respeito a Davi. E é interessante que continua, do santuário te envio auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os seus holocaustos.
está falando aqui o seguinte, sobre o compromisso, sobre a dedicação daquele que se voltava para Deus. Davi era um homem temente a Deus e que tinha prazer em cultuar e adorar o Senhor. Hoje em dia, diante do sofrimento, algumas pessoas que preferem parar de orar, preferem parar de ler a Bíblia, preferem parar de dedicar-se a Deus. E algumas vezes essa pessoa recebe palavras de desencorajamento. Lembra de Jó? O que falou a esposa de Jó quando o viu sofrendo? Ela disse: ainda mantens a tua integridade a Deus? Amaldiçoa a Deus e morra. É como se ela dissesse: é esse o troco que Deus dá? É essa a resposta de Deus diante de todo o teu empenho e dedicação? Valeu a pena andar com Deus? Certamente vale a pena crer em Deus. Vale a pena permanecer com Deus. E aqui, Davi, quando se preparava para uma batalha, assim a gente entende o contexto, ele ouviu palavras de encorajamento, mas sobretudo diz: olha, não desista de continuar, que Deus veja a sua dedicação, seu empenho, e Deus te responda na sua vida com Ele, na sua vida devocional. E é interessante uma coisa aqui que no verso 4 do Salmo 20 diz: conceda-te o Senhor o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Olha só que coisa interessante. Conceda-te, falando de Deus, ou sobre Deus, conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. E aí uma pergunta bem particular. O que há de desejo no seu coração? O que você está desejando? O que você apresenta como projetos, como sonhos? Tiago capítulo 4 diz: olha, o que vocês pedem não recebem, porque pedem mal, pedem só para esbanjar, para mostrar que são melhores e superiores. Realmente, nós só sabemos que o que pedimos é da vontade de Deus se Ele nos conceder. Pois que em 1 João capítulo 5 diz: olha, se nós pedirmos alguma coisa e Ele nos concede, saberemos que o que pedimos foi da vontade dEle. Então, se você ainda não teve a resposta de Deus para algo pelo qual está orando, se ainda não teve a resposta, continue orando. Mas peça de acordo com a vontade de Deus. Davi ouviu dos seus auxiliares: que o Senhor conceda o desejo do teu coração. E aí continua: e leve a efeito os teus planos. Olha, meu querido, Deus nunca fará em nossa vida aquilo que não for da vontade dele. E se aquilo que nós planejamos não é da vontade dele, certamente ele não permitirá que realizemos. Ou se nós o fizermos, arcaremos com as consequências. Jonas, quando quis desobedecer a Deus, pagou o preço da desobediência. Não só a passagem, mas o naufrágio, ou quase o naufrágio que sofreu. Mas quando ele decidiu obedecer a Deus, Deus deu carona para ele no ventre de um grande peixe e o levou aonde ele desejava ou precisava, que era Nínive. Então, seja realmente, avalie os seus planos, avalie os seus desejos à luz da palavra de Deus. E aí então, diz o texto, a partir do verso 6 do Salmo 20, já é a resposta de Davi diante daquilo que ele ouviu. Diz o seguinte, Salmo 20, versículo 6. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde, com o poder salvador da sua mão direita. Olha só que coisa interessante. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Veja só como são as palavras aqui colocadas. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Ou seja, antes de entrar no campo de batalha, antes de partir para a guerra, Davi, que havia orado, que havia sido incentivado a permanecer fiel a Deus, teve em seu coração: ele já saiu vencedor antes de entrar no campo da batalha, ou no campo de batalha. Ele já se via vitorioso e tinha convicção disso antes de ir para a guerra. Nós estamos enfrentando uma batalha, nós estamos enfrentando uma luta que já dura mais de um mês. Essa quarentena, a Covid, as notícias ruins que nós ouvimos, as pessoas sofridas, desalentadas, queridos amigos que já têm sofrido, que têm padecido, alguns
morreram em função da Covid. Isso tudo machuca o nosso coração, provoca dor e tristeza. Mas a coisa que o texto está dizendo aqui é que, diante das lutas que nós enfrentamos, a vitória nos é garantida no nome de Jesus. Essa vitória é uma escolha da parte de Deus. Como ela se dará? Nós não sabemos. Eu já falei uma vez que, quando nós oramos diante de um problema, Deus, às vezes, tira o problema da gente, mas, às vezes, nos tira do problema. Quando um irmão faleceu, eu disse numa pregação, às vezes, Deus tira o problema da pessoa. É a cura, é a resposta, é a solução, é a saída. Mas Deus, às vezes, escolhe tirar a pessoa do problema. E quando Ele faz isso, Ele chama a pessoa para a sua glória. Vem, meu filho, venha, minha filha, você não vai sofrer mais. A escolha é de Deus. Mas a verdade é que, em qualquer circunstância, conforme Romanos 8,37, como disse o apóstolo Paulo, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Davi disse, eu sei, agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Eu sei que o Senhor dará vitória. Esse dará vitória está falando do futuro. A Bíblia fala que realmente o Senhor garante a nossa vitória. A prova disso está no versículo 7. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Muitos confiam em cavalos e outros confiam em carros, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. A vitória não é pelo que você tem. A vitória não virá do que você tem, nem do que você pode fazer. A vitória virá pela sua fé no Senhor. É isso que diz o texto. Naquela época, carros e cavalos eram, digamos, instrumentos poderosíssimos para uma batalha. Quem tinha carros e cavalos é como se tivesse realmente canhões de guerra diante daquele que só tinha uma bazuca ou um fuzil. É algo poderosíssimo. Então, carros e cavalos era, entre aspas, garantia de sucesso. Mas quem garante a vitória é o Senhor. É o Senhor que garante a vitória. Em 1 Coríntios 15, 57 diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Então Jesus venceu tudo, é Ele que vai dar a você, a mim, a todos nós, a vitória que nós precisamos. E é interessante, em quem você confia? Em que você confia? Se você confiava em seus recursos, você pode até ter alegria de olhar a sua conta e dizer, olha, quantos bens eu tenho. Você pode olhar para a sua casa e quantas coisas caras eu tenho. Mas quantos estão sendo vencidos, estão fragilizados e, apesar de ter recurso, de ter tanto diploma, de ter tanto conhecimento, não conseguem lidar com o novo coronavírus. Então a vitória, meu querido, não é pelo que você tem, não é pelo que você sabe, não é pelo que você pode. A vitória vem no nome do Senhor. Por isso que Davi disse, nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. Nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua confiança no Senhor. E aí diz os versos 8 e 9 que terminam o Salmo 20. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Eles vacilam e caem, falando dos cavalos, falando dos carros. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Quando Moisés atravessou o mar vermelho com a terra seca, porque Deus abriu o mar, no meio da travessia, a Bíblia diz que Faraó e os seus soldados também quiseram atravessar para persegui-los e matá-los. Depois que os hebreus chegaram do outro lado daquela travessia, a Bíblia diz que Deus fez com que as rodas dos carros e os cavalos, as rodas ficassem presas no solo daquele lugar e os cavalos tropeçassem. Quem que garante a vitória? O salmista diz, eles vacilam e caem. Os nossos recursos são importantes, mas ele não nos garante a vitória. A vitória vem no Senhor. Você pode ter caído,
você pode ter fraquejado, você pode ter tido a sua fé abalada. Nós nos erguemos e estamos firmes. Nós nos levantamos. Levante-se, confie no Senhor. A Bíblia diz lá em um dos provérbios: cai o ímpio e não se levanta, mas cai o justo até 7 vezes e o Senhor o levanta. O justo cai até 7 vezes e o Senhor o levanta, mas cai o ímpio e fica prostrado. Então confie no Senhor. Peça para Ele levantar, encorajá-lo, que você seja firme. As batalhas que você já venceu estão no passado, mas as batalhas que você vai enfrentar estão adiante de você. E Deus dará a você a vitória no nome de Jesus. É por isso que o verso 9 diz assim, do Salmo 20: o Senhor concede vitória ao rei, responde-nos quando clamamos. O Senhor concede vitória ao rei. Que você, na sua luta diária, nas suas dificuldades que enfrenta constantemente, que você ouça do Senhor, que você se permaneça fiel, que você mantenha a sua fé no Senhor, para que o Senhor conceda a você vitória, no nome de Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Amém. Um dia abençoado, uma semana abençoada, uma vida inteira sob os cuidados de Jesus. É isso que eu desejo a você. Amém e amém.